Neste vídeo eu quero tratar com vocês sobre a aposentadoria rural, porque muitas pessoas exercem atividade rural, mas não sabem quais são os documentos necessários, quais são os requisitos exigidos. Meu nome é Luciana Carvalho, sou advogada no escritório Luciana Carvalho Advocacia e também idealizadora neste canal. Então quero aproveitar para pedir a você para se inscrever no canal, curta, comenta, compartilha com aquelas pessoas que precisam ter conhecimento do tema que nós vamos tratar aqui hoje. A aposentadoria rural é um tipo de aposentadoria destinado àquelas pessoas que exerceram e continuam exercendo a atividade rural, seja como empregado rural na carteira. A pessoa pode ter um vínculo trabalhista reconhecido na carteira, ela pode contribuir como contribuinte individual rural, ou ela pode também trabalhar em regime de economia familiar, com agricultura, pode ser pecuarista, pode ser uma pessoa que exerce atividade extrativista, ou de repente um indígena. Então nós temos aí um rol de pessoas que são aquelas que exercem atividade na zona rural. E quais são então os requisitos para a aposentadoria rural? Bom, o trabalhador rural, ele tem direito de se aposentar antes daquelas pessoas que se aposentam pela aposentadoria comum. Então, na aposentadoria comum, a mulher se aposenta aos 62 anos de idade. Na aposentadoria rural é aos 55 anos de idade, 6 anos de diferença. O homem na aposentadoria comum, ele tem o direito de se aposentar aos 65 anos de idade. Já na aposentadoria rural, ele pode se aposentar aos 60 anos de idade. Então, veja que é uma diferença de 5 anos para o homem e 6 anos para a mulher. Então, é uma diferença considerável. Agora, quais são os requisitos, então, voltados para a questão de contribuição? É necessário 15 anos que a pessoa esteja exercendo atividade rural. Então, para aquelas pessoas que contribuem, porque nem todos são obrigatórios, nós vamos falar aqui, mas é preciso 15 anos de contribuição no trabalho rural. E os 180 meses de carência. Agora, essas pessoas que trabalham, por exemplo, em regime de economia familiar, né, a pessoa tem ali de repente uma plantação, trabalha ela, o marido, talvez os filhos. Essas pessoas, muitas vezes, elas não contribuem. Então, elas precisam comprovar que exerceram atividade em regime de economia familiar somente para o sustento deles, a manutenção da vida deles, e durante o período de 15 anos. E muito importante, para requerer a aposentadoria rural, é preciso, além desses requisitos que eu já falei, na idade, o tempo de contribuição ou o tempo de atividade rural e a carência, a pessoa também deve obrigatoriamente estar trabalhando em atividade rural no momento de requerer a aposentadoria. E você deve estar se perguntando, tá, mas como comprovar aquela pessoa que trabalha em regime de economia familiar? Como ela vai comprovar? Porque quem trabalha com registro na carteira, comprova pela carteira reconhecida, carteira registrada pelo empregador. Mas e a pessoa que trabalha no regime de economia familiar? Como ela comprova, por exemplo, os 15 anos? E assim, nós temos na legislação um rol de documentos. Eu vou falar alguns desses documentos aqui para vocês, tá? Mas assim, existe um rol de documentos que nós temos na legislação, que nós temos na instrução normativa do INSS, que vão servir como prova. Então, por exemplo, um contrato individual de trabalho, ou, por exemplo, a carteira de trabalho, o registro do imóvel rural, contrato de arrendamento, parceria, comodato rural, declaração de aptidão do Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura Familiar, que é o PRONAF, bloco de notas de produtor rural, notas fiscais de entrada de mercadoria, documentos fiscais relativos à entrega de produção rural, licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA, certidão do INCRA, comprovante de pagamento de imposto, que é o ITR, né, o Imposto sobre a Propriedade Rural, a ficha de associado de cooperativa rural,
fichas de vacinação de animais, no caso, por exemplo, da pessoa que trabalha com pecuária, cópia de processos familiares que se apresentam pela atividade rural, histórico escolar rural, da escola rural, certidão de nascimento, pode ser da própria pessoa, pode ser dos irmãos, certidão de casamento dos pais, dos irmãos, certidão de batismo também pode ser própria, pode ser dos irmãos, e qualquer outro documento em que a pessoa ou os pais ou os irmãos possam aparecer como qualificados como trabalhador rural. Então, o que é preciso é comprovar que aquela pessoa realmente exerceu a atividade rural. Por quê? O que acontece muito? Algumas pessoas possuem uma casa na roça, um sítio na roça, e vai passear de vez em quando, um final de semana com a família, alguma coisa do tipo, de repente até tem uma plantação ou alguma coisa assim. E essa pessoa acha que basta ela contribuir para o sindicato rural que ela vai se aposentar como trabalhadora rural. E não é dessa forma. Como eu disse, não basta a pessoa, por exemplo, residir na zona rural. Ela precisa comprovar. Então, isso aqui são alguns dos documentos. Essa pessoa precisa mostrar que ela realmente exerceu atividade rural. E aí, esses documentos, eles precisam ser de período variado, né? Então, os 15 anos, por exemplo, se são os últimos 15 anos, pode ser documentos do início, do meio, do fim, mas que comprovem essa pessoa como trabalhadora rural. E nesse caso, como eu falei, serve documento da própria pessoa, como documento dos irmãos que podem ajudar, até processo. Às vezes tem algum irmão que já é aposentado também como trabalhador rural e de repente ele tem documentos que servem também. E também documentos dos pais. Então, todos aqueles documentos que vão qualificá-lo, ou qualificar os pais, ou qualificar os irmãos, pode ser utilizado no processo para requerer aposentadoria rural. Então, antes de requerer aposentadoria, é preciso juntar toda a documentação. Então, como eu falei, documentação que comprova que a pessoa realmente exerceu atividade rural no período de 15 anos. E uma questão, precisa ser nos últimos 15 anos? Não, não precisa. A pessoa pode, de repente, ter exercido uma atividade rural em um período, talvez na infância, na adolescência, até a juventude com os pais. Depois, talvez ele saia, vai para a zona urbana, trabalha por um período e depois ele volta para a zona rural e ali ele vai se aposentar. Então, ele pode pegar um período anterior, ele pode pegar também um período mais recente, para poder somar os 15 anos de contribuição. E aí, nesse caso, com toda a documentação reunida, também um rol de testemunhas, que é importante também ter esse rol de testemunhas, que podem também ajudar na comprovação desse período rural que você exerceu e não só residiu. E após reunida toda a documentação, é preciso preencher um formulário, que também se encontra no sistema do INSS, para requerer a aposentadoria rural. A documentação do imóvel onde foram realizados os trabalhos também deve ser juntada no processo ou no requerimento onde será feito o pedido de aposentadoria por aposentadoria rural. E aí, nesse caso, existe um limite para o tamanho da propriedade onde o serviço foi realizado, que é de 4 módulos fiscais. Esse tamanho de 4 módulos fiscais, ele não é o mesmo para todas as regiões. Então, para requerer a aposentadoria rural, é preciso verificar na região o tamanho, o que corresponde, o tamanho correspondente aos 4 módulos fiscais, para verificar a possibilidade e o direito de aposentadoria rural. Espero que tenha gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E vou pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, porque este canal vai trazer informações importantes. E se tiver alguma sugestão também pode deixar aqui nos comentários para um próximo vídeo. Então curta, comenta, compartilha com aquela pessoa que você quer que saiba dessa informação. Até o próximo vídeo.